Olá, amigos. Vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, que tem o título Os Trabalhadores da Última Hora, Allan Kardec nos fala sobre as instruções dos Espíritos. Os benfeitores espirituais nos trazem orientações sobre os últimos serão os primeiros, a missão dos Espíritas, os obreiros do Senhor. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz uma passagem do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 20, dos versículos de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo-os encontrado, combinou de lhes pagar 1 denário por dia e os encaminhou à vinha. Saiu de novo na 3ª hora e encontrou outros que estavam na praça e sem fazer absolutamente nada. O que ele lhes disse? Ide vós outros a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu de novo na 6ª e na 9ª hora, e fez a mesma coisa. Saiu mais uma vez à hora 1/10 e encontrou outros que estavam desocupados. O que ele lhes perguntou? Por que vós outros não trabalhais? Permaneceis aqui desocupados. O que eles lhe responderam? Porque ninguém veio aqui nos assalariar. O que o dono da vinha lhes falou? Ide vós outros também a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha chamou aquele responsável pelos seus negócios para fazer os pagamentos dos seus trabalhadores, iniciando pelos últimos e indo até os primeiros. Quando chegaram aqueles que chegaram na hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Aqueles que chegaram na 1ª hora achavam que receberiam mais do que fora combinado. Quando receberam apenas 1 denário, reclamaram com o dono da vinha. Por que vós pagastes 1 denário por aqueles que trabalharam apenas 1 hora, enquanto nós que estivemos aqui durante todo o dia, suportando o peso do trabalho e este calor, recebemos apenas 1 denário? O que o dono da vinha respondeu a um destes trabalhadores: Amigo, não te caso mal algum. Não foste o que nós combinamos, pagar 1 denário no final do dia? Toma-te o que te pertence e vai-te. Para mim, me satisfaz pagar 1 denário tanto para os primeiros que chegaram, como os últimos. Afinal de contas, não posso fazer aquilo que eu desejo? Por que me tomais com este olho mau? Porque sou bom? É por isso que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Na mensagem que aborda sobre os últimos serão os primeiros, a primeira mensagem é do Espírito Constantino. O benfeitor nos fala que os trabalhadores, os obreiros da última hora, têm direito ao salário porque eles, devido à sua boa vontade, esperaram aqueles que vieram para lhes empregar, e que este retardamento não poderia ser devido à sua preguiça ou à sua má vontade, e que eles receberam o salário porque esperaram desde a alvorada, impacientes, por alguém que viesse os empregar. Por isso, o merecimento desse recebimento. Mas que se fosse ao contrário, se eles permanecessem, se negassem a trabalhar qualquer hora do dia, eles não seriam merecedores do salário do obreiro, mas sim do salário da preguiça. Na outra mensagem sobre o mesmo tema, é do espírito Henri Rene. O benfeitor aborda que Jesus gostava da linguagem simples, da metáfora, e que quando ele conta sobre esta passagem, ele aborda que os trabalhadores da 1ª hora são Moisés e aqueles iniciadores desta revolução que iniciou para a humanidade, o progresso da humanidade. Depois vieram, através dos séculos, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os filósofos, os sábios e, finalmente, os espíritas. Os espíritas são os trabalhadores da última hora.
Na mensagem que aborda a missão dos espíritas é de Erasto. O benfeitor nos afirma que nós, como espíritas que somos, devemos ir pregar o dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Porque, mesmo com todas as dificuldades que tenhamos, sejam as nossas existências boas ou más, e as dificuldades que nós atravessamos na Terra, nós devemos sair com essa incumbência. E que quando Jesus afirma que a fé transporta montanhas, remove montanhas, mais difícil do que as montanhas perfeitamente ditas são as dificuldades, as impurezas que se encontram no coração do homem. Estas sim são difíceis de ser retiradas, mas devem ser trabalhadas para que nós possamos seguir adiante. E o benfeitor ainda nos coloca que todos nós que aqui nos encontramos temos que glorificar a Deus pela oportunidade que nós recebemos, porque muitos foram convidados ao Espiritismo, mas muitos também se transviaram. E que serão reconhecidos por aqueles que estão ainda no bom caminho, aqueles que praticarem a verdadeira caridade, que serão reconhecidos pela prática e pelos seus ensinamentos. Na mensagem final que fala sobre os obreiros do Senhor, é do Espírito de Verdade. Aquele mesmo Espírito que abre esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na sua introdução. O benfeitor nos afirma que está chegando o momento, o tempo para as grandes transformações. E felizes serão aqueles que entenderem as orientações do Mestre amado e que se dispuserem a sair para o campo para trabalharem na vinha. E aqueles que trabalharem principalmente com os seus irmãos, para que possam construir a obra de modo que, quando o Senhor chegar, ela esteja realizada, ela esteja completa. Infelizes aqueles que retardarem esse trabalho, porque as tempestades virão e serão tomados pelo turbilhão. E que os verdadeiros cristãos serão reconhecidos por não se afastarem das suas incumbências, por trabalharem efetivamente naquilo que o Mestre amado nos pede, nos impõe. E que aqueles que assim fizerem serão recompensados com as grandes obras, que será a transformação deste mundo através da regeneração pela doutrina espírita, pelo Espiritismo. Que, após a leitura deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, possamos nós estarmos mais incumbidos para praticarmos verdadeiramente a verdadeira caridade. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos envolva. Muita paz.